Você sabia que 99,9% das pessoas que assistem esse tipo de vídeo não são inscritas no canal? É sério, a gente confere os números e parece até piada, então já aproveita agora, clica no botão vermelho de se inscrever, porque isso não vai te machucar, não custa nada e ainda ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos que você gosta. Hoje a gente vai falar das 10 piores contratações da história do futebol, aquelas negociações que custaram milhões e renderam basicamente nada. Contratações que viraram piada, que decepcionaram as torcidas e que até hoje são lembradas como exemplos de como não gastar dinheiro. E fica até o final porque o primeiro lugar dessa lista é simplesmente surreal. Em 10º lugar, vamos começar com Denilson no Real Betis. Em 1998, o mundo do futebol ficou chocado quando o modesto Betis pagou 31,5 milhões de euros para tirar Denilson do São Paulo. Na época, ele era o jogador mais caro do mundo, mas, dentro de campo, o showman brasileiro não conseguiu corresponder às expectativas. Muita firula, muitos dribles bonitos, mas pouquíssima efetividade. O Betis chegou a ser rebaixado, e apesar de Denilson ter tido momentos de brilho, ele nunca chegou nem perto de justificar o investimento absurdo. Essa contratação é lembrada como um dos maiores exageros da história. No 9º lugar, temos Fernando Torres no Chelsea. Em 2011, o clube inglês desembolsou 50 milhões de libras para tirá-lo do Liverpool, onde ele vivia grande fase. Só que, no Chelsea, parecia que o Torres tinha desaprendido a jogar bola. Foram 14 jogos para marcar o primeiro gol, um número ridículo para um atacante de tanto nome. Apesar de alguns momentos importantes, como o gol contra o Barcelona na Champions, no geral, ele ficou marcado pelas finalizações bizarras e por ter custado um valor absurdo para o retorno que deu. O 8º lugar é de Zlatan Ibrahimovic no Barcelona. Em 2009, o Barça pagou 69 milhões de euros mais Samuel Eto'o para contratar o sueco. A expectativa era de que Ibra fosse a cereja do bolo no ataque de Guardiola, mas a relação com o técnico nunca funcionou. O estilo de jogo do time não favorecia Zlatan, que teve problemas nos bastidores e ficou só uma temporada antes de ser emprestado. Resultado: o Barça perdeu dinheiro e ainda abriu mão de um dos seus maiores atacantes, o Eto'o, para apostar em algo que não deu certo. 7º lugar para Alexandre Pato no Chelsea. Em 2016, o clube inglês trouxe o brasileiro por empréstimo, esperando resgatar o talento que ele mostrou no Milan. Mas Pato jogou apenas 2 jogos e marcou um gol de pênalti. Foi tão rápido que muita gente até esquece que ele vestiu a camisa azul. Um exemplo clássico de contratação que não tinha o menor sentido e que só serviu para gastar dinheiro sem retorno. No 6º lugar, vamos de Eden Hazard no Real Madrid. Em 2019, o clube espanhol pagou 115 milhões de euros para tirá-lo do Chelsea. Hazard chegava como substituto de Cristiano Ronaldo, mas desde o início viveu uma sequência interminável de lesões, más atuações e problemas físicos. Em 4 temporadas ele marcou apenas 7 gols pelo clube, um número risível para o valor pago e para as expectativas que ele carregava. Para muitos torcedores, é a pior contratação da história recente do Real Madrid. 5º lugar, João Félix no Atlético de Madrid.
Em 2019, o clube desembolsou 126 milhões de euros para contratar a jovem promessa do Benfica. Só que ao longo das temporadas, Félix nunca conseguiu se firmar como craque absoluto. Problemas com Simeone, desempenho irregular e períodos emprestado para outros clubes marcaram sua passagem. Hoje é visto como um talento desperdiçado e a quantia paga por ele é constantemente criticada. No quarto lugar, temos Philippe Coutinho no Barcelona. Em 2018, o Barça pagou 135 milhões de euros para tirá-lo do Liverpool, fazendo dele a contratação mais cara da história do clube. Só que Coutinho nunca se encaixou no esquema, perdeu espaço rapidamente e chegou ao ponto de ser emprestado. E pior, marcou 2 gols contra o próprio Barça na Champions, jogando pelo Bayern. Um verdadeiro desastre financeiro e esportivo. Terceiro lugar, Ángel Di Maria no Manchester United. Em 2014, o clube pagou 75 milhões de euros para trazer o argentino do Real Madrid. Di Maria começou bem, mas logo entrou em declínio. Problemas de adaptação, lesões e falta de química com o time fizeram com que ele deixasse o clube após apenas uma temporada, sendo vendido com prejuízo para o PSG. Segundo lugar vai para Kaká no Real Madrid. Em 2009, o clube espanhol pagou 67 milhões de euros para contratar o brasileiro do Milan. Kaká chegou com status de melhor do mundo, mas nunca conseguiu se firmar por conta das lesões. Apesar de ter tido alguns bons jogos, o investimento não foi justificado e ele acabou voltando para o Milan anos depois, sem deixar grande marca. E finalmente, o primeiro lugar vai para Bebé no Manchester United. Em 2010, Sir Alex Ferguson pagou 7 milhões de libras por um jogador que ele nunca tinha visto jogar pessoalmente. Bebé era um desconhecido, vindo de divisões inferiores, e sua passagem pelo clube foi tão ruim que virou piada entre os torcedores. Poucos jogos, atuações desastrosas e um sumiço rápido do cenário europeu. Um exemplo perfeito de como uma contratação pode dar errado do início ao fim. Aliás, se você assistiu até aqui, comenta aí nos comentários. Pé de rato. Quero ver quantos chegaram nesse ponto. Isso ajuda demais a saber quem realmente acompanha os vídeos até o final. E me conta também qual dessas contratações você acha que foi a mais vergonhosa, porque olha, dinheiro mal gasto é o que não falta nessa lista.